Que ótimo que temos pelo menos essa vacina, né? A expectativa é de que outros muitos milhões de doses cheguem ao Brasil até o final do ano, no que será um reforço muito bem-vindo à campanha de vacinação, mas esse compromisso de que fala Queiroga do governo federal com a vacinação, com a ciência, com a saúde, a gente vai poder começar a acreditar nele quando ouvirmos um pedido de desculpas aos brasileiros por Eduardo Pazuello e Jair Bolsonaro simplesmente terem deixado de lado uma oferta da Pfizer de 70 milhões de doses lá em julho do ano passado, há muitos meses, quando a vacina ainda não estava nem aprovada. E não adianta falar que a vacina só não foi comprada porque não tinha os testes concluídos e a aprovação da Anvisa, porque com a AstraZeneca isso não foi levado em conta. O Brasil contratou a vacina de Oxford antes também desta aprovação, antes da análise pela Anvisa, então é só uma desculpa para trouxa acreditar. Como a gente não é trouxa, ou pelo menos não é tanto, a gente continua cobrando aqui, já que não dá para voltar no tempo, né, e fechar esse acordo com as 70 milhões de doses, que pelo menos a gente ouça um pedido de desculpas. Seria um bom caminho para a gente começar a acreditar nesse compromisso do governo federal com a vacinação da população brasileira. A campanha, como disse Queiroga, não começou em janeiro, começou muito antes, quando as vacinas passaram a ser contratadas. Quem contratou o máximo possível de laboratórios, fechou acordos com o máximo possível de laboratórios, hoje está com a sua carga de vacinação na casa dos 40%, 50%, 60%, 80%, no caso de Israel. Quem não se mexeu está sofrendo para chegar aos 20%. Nem 10% dos brasileiros que fazem parte do público-alvo ainda tomaram a segunda dose. Então a coisa está acontecendo muito lentamente. Quanto aos 400 mil mortos, bom, isso estava contratado, estava dado. Infelizmente está dado também que nós chegaremos mais dia, menos dia, aos 500 mil mortos, ao 500 mil de brasileiros que perderão a vida graças à Covid-19 e graças à inação do governo federal. Aliás, eu sempre repito aqui que antes houvesse apenas a inação do governo federal, porque foi muito mais que isso. O governo federal sabotou as medidas sanitárias, as medidas recomendadas pela ciência, e recomendou aquelas em que acreditavam somente os crentes do cercadinho, a igreja do cercadinho dos últimos dias. E é impressionante a gente ver que o discurso continua o mesmo. Jair Bolsonaro desdenha da cidade de Araraquara, ao enviar, inclusive, uma ajuda na forma de alimentos que saíram ontem do CEAGESP, aqui na Zona Oeste de São Paulo, porque o lockdown teria causado a fome entre os moradores daquela cidade, como se esse não fosse um problema que tenha atingido todo o Brasil, não devido aos lockdowns, às medidas de isolamento, mas devido à doença, que nos obrigou a adaptarmos-nos a uma nova realidade, a realidade que se impõe a qualquer desejo de morticínio do presidente. Mas ele usa o exemplo de Araraquara para poder tirar uma casquinha política ao criticar as medidas de isolamento mais radicais que funcionaram lá fora. Portugal... A gente tem esse trecho. Tem esse trecho? Tem. Então bota aí pra gente. A gente apela aos senhores, excelentíssimos governadores, que poderiam, vocês que fecham comércio, vocês que destroem milhões de empregos, vocês poderiam fazer auxílio emergencial estadual. Bota R$1.000 até final do ano, já que me criticam, né? Bota R$1.000 no final do ano. O governo federal não fechou o comércio, não falou que todo mundo tinha que ficar em casa. Lamentamos as mortes, chegou um número enorme de mortes agora aqui, né? Mas temos que enfrentar, porque se continuar a política do lockdown, igual o prefeito lá de Araraquara, um petista lá, fica em casa, vai levar a cidade à miséria. O prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, disse que Bolsonaro pode muito bem ajudar, essa ajuda é muito bem-vinda, sem a necessidade de humilhar a população, obrigando os araraquarenses a ficarem numa fila de madrugada para doarem esses alimentos doados para recolher esses alimentos doados pelo governo. E é verdade, o governo federal nunca impôs um lockdown. Houvesse imposto lá atrás, hein? Portugal, no último fim de semana, pela primeira vez contou 0 morto em 24 horas. A Grã-Bretanha, a mesma coisa, na semana passada. Israel fez isso há coisa de 2 ou 3 semanas, a primeira vez em que nenhuma pessoa morreu. O Japão passou por essa experiência. São países menores que o Brasil? São,
Mas os Estados Unidos, por exemplo, são um país maior que o Brasil, bem maior, tem uma população mais de 50% maior e está conseguindo controlar esse morticínio por meio de medidas radicais, em Nova York, por exemplo, que foram tomadas lá atrás. Tivéssemos tido essas medidas dolorosas, amargas, certamente não estaríamos com esse platô desagradável de 2.500, 2.600, 3.000 mortes, agora vislumbrando ali na frente a possibilidade de passarmos por uma terceira onda sem que tenhamos saído da segunda, né? Para cada morto previsto por Jair Bolsonaro lá atrás, quando ele disse que a Covid mataria menos que H1N1, nós tivemos 420 brasileiros, algo em torno disso, né, mortos na vida real. E muitos ainda estão por vir. Né? A cada dia morrem 3, 4 vezes aquilo que o presidente previu lá atrás, que morreria no total. É uma realidade que vai se desgarçando, que vai se tornando cada vez mais dramática, cada vez mais dolorosa, o medo aumenta. E o impressionante é que o discurso que vem do Palácio do Planalto e, consequentemente, da esplanada dos ministérios, continua o mesmo. A gente não pode esperar um acerto se a gente cometer os mesmos erros todas as vezes. E é isso que a gente está fazendo, ou permitindo que as nossas lideranças façam.